Primeiramente, queria agradecer aí toda a organização do evento, parabenizar por ter trago esse evento para Floripa. Eu acho que não existiria lugar mais perfeito do que Florianópolis esse ano. Curiosidade, a gente tem tanta empresa de tecnologia aqui em Florianópolis, porque a partir da década de 70, 80, Floripa é uma cidade universitária, você tem aí diversas universidades, e o pessoal se formava e não pode ter indústria em Floripa, porque é uma cidade verde. Então, o pessoal se formava e não tinha emprego. Então, começaram a empreender e padrão de empresas de tecnologia, porque são empresas que não poluem, não fazem esse tipo de coisa. Logo, começou a surgir essa bolha de empresas de tecnologia e hoje a gente tem aí inúmeros cases, como Resultados Digitais, a própria Softplan, Nelway. Então, o mercado de desenvolvedores aqui ele é muito aquecido por causa disso. A minha palestra hoje, ela não vai ser tão técnica, ela vai ser mais de produto, empreendedorismo, compartilhar um pouco dos meus acertos e erros desde que eu decidi empreender. Então, gostaria de falar hoje sobre principalmente isso, erros e acertos nesse 1 ano e 3 meses desde que eu decidi empreender nessa empresa que se chama Yungas. Então, eu sou CTO e cofundador da Yungas. Antes de eu decidir entrar nessa jornada, eu trabalhei na Content Tools como líder do time de produto. Eu peguei uma fase da equipe da Content Tools que a gente saiu, foi bem aquele período de escala, né? Saiu ali de 100 clientes, foi para quase 400, tinha mais de 5 mil usuários ativos mês. Ela é uma empresa B2B, SMB, então já tem muito desafio aí. E quando eu me vi que eu não queria mais ser só um programador, eu vou dizer assim, tinha esse desejo muito grande de empreender, começar um negócio e principalmente pegar um produto, tirar uma ideia do papel, né, tirar do PowerPoint e começar do zero e ver esse produto escalar. O meu sócio hoje, o Guilherme, ele recém tinha... Então, foi bem na época que o meu sócio hoje, o Guilherme Heitz, ele tinha vendido uma empresa de tecnologia aqui em Floripa, o Achado, que também usava Python. O pessoal aqui não sei se conhece. E ele veio me convidar para tocar essa jornada. Ele tinha uma ideia que era fazer aí toda a parte de relacionamento de uma franqueadora com a sua rede de franquias, né, com as unidades. E a Yungas veio aí desde uma ideia no PowerPoint, hoje aqui para entender um pouquinho do nosso estágio. Então, a gente participou desde a validação, desde a pesquisa de mercado. Hoje a gente está com 17 clientes enterprise, Então, aí hoje a gente está com 1.061 usuários ativos mês, Então, hoje a gente se encontra com 1.061 usuários ativos mês. Nós temos 248 heavy users, que é o que eu gosto de chamar, que é aquele cara que ama teu software, que ele está o dia inteiro mexendo no teu software, que se cair ele quer te matar, ele quer teu pescoço. Então, e a gente é B2B, só que é enterprise. Nosso ticket ele começa aí no mínimo R$ 2.500. Então, é outro perfil de empresas que a gente atende. Logo, o software ele tem que ter outra comunicação, ele é totalmente diferente do SMB. Então, como eu falei, veio dessa ideia de melhorar o relacionamento da franqueadora com a sua rede de franquias. E aí, antes do MVP, né, antes de começar nessa jornada, a gente fez toda a parte de entrevistas, benchmarks. Então, na época, a gente conversou com um cliente que depois virou cliente, mas na época era só uma pesquisa de mercado. E ele tinha exatamente a dor que a gente imaginou que ele tinha. Foi feita toda essa entrevista, benchmark, a gente pegou softwares que eram usados para o Customer Success em geral nos Estados Unidos e começou a querer adaptar esse modelo para o mercado brasileiro. Toda a parte de entender a persona que vai usar o teu produto e começamos a escopar o MVP. E o mais importante quando você começa a escopar o MVP é o lançar o quanto antes. Você tem que pôr o produto no mercado. Porque quando você decide largar a carreira de programador, vamos dizer assim, para entrar nessa jornada de empreender, antes do break-even, que é antes da sua empresa ela tá faturando mais do que gasta, você está jogando dinheiro fora. Por mais que você pense, mas eu sou programador, eu consigo viver lá sem salário 1 ano, mas você tem que botar tudo custo de servidor, até o seu tempo mesmo, bota na ponta do lápis e vê o quanto você está gastando e o quanto você vai estar faturando. Até para saber quanto tempo você tem ali, caso não tenha nenhuma receita, quantos anos você consegue aguentar.
E isso aqui é muito importante, porque só na hora que você decide empreender que você se toca disso, que antes de você break-even a empresa, tá jogando dinheiro pelo ralo. Então, o quanto antes você tem que lançar o MVP. Aí vem a escolha do stack, né, que é a parte mais legal, que você pega um produto do zero, você não tem gambiarra para corrigir, até então, né, depois você cria gambiarra, mas você não vai ter aquelas linguagens legadas, você não vai ter todo aquele problema que às vezes você já arrecada ele quando pega um produto grande. Então, eu tinha na época ali em torno de 5 anos mais ou menos de experiência com Django. As 2 empresas anteriores que eu trabalhei, era Django. E eu tinha feito só alguns tutoriais com Flask na época. Então, eu fui pelo óbvio, eu escolhi Flask para fazer essa empresa. A razão disso, até escrevi um conteúdo bem legal, tá no Medium. Tem um link, que é porque eu escolhi o Flask em vez de Django. Mas, basicamente, porque Flask é simples, cara. E está no próprio Zen do Python, que simples é melhor do que complexo. E não tem outra explicação. O Flask é simples, você consegue moldar ele para exatamente o que você precisa, você não vai ter um montão de arquivos sem ser usado, aquela bagunça de você dar um comando lá, ele cria a pasta com um monte de coisa que você pode nem precisar. Então, ele é simples. E a questão de ser escalável, você o torna escalável. E mesmo assim, 5 anos de experiência com Django, eu pensei, não, eu vou usar isso aqui porque é muito massa. E aí comecei com Flask, nosso produto, que até hoje é só Flask. Então, daí, beleza, escolhi stack e vamos começar o MVP. Eu já tinha bastante experiência de lançamento de MVPs, então, quando você vai fazer um MVP, você tem que identificar a feature core, o principal do seu produto, o que seu usuário vai usar, que vai ser a primeira parte que você vai fazer. Você tem que sempre trabalhar com um deploy contínuo, todo dia tá lançando coisa ali para estar sempre vendo em produção, porque senão você vai escopar lá, não, vou lançar meu MVP em 2 semanas e deixa para botar no ar no último dia, então sempre vai acabar gerando atraso. Então, desde o dia 1 já começa, faz ele na nuvem, vai fazendo deploy contínuo. E lançar em no máximo 2 semanas. Por que lançar no máximo 2 semanas? Você tem aí um curto período de tempo e quando você bota no ar, você tem que começar a coletar feedback. Um cara que eu acompanho, que eu gosto muito, é esse Reid Hoffman. Ele é cofundador do LinkedIn e ele tem um podcast que se chama Master of Scale. Eu recomendo todo mundo acompanhar o podcast desse cara, é muito bom. Ele tem inúmeras entrevistas com Mark, com só gente foda, e ele é muito bom em criação de produto. E ele é o autor daquela famosa frase que diz que se você não sentiu vergonha do seu primeiro produto é porque você demorou para lançar ele. Então, foi exatamente quando botei no ar em 2 semanas, foi o que eu senti. Eu lembro que o nosso primeiro módulo era um módulo de NPS, então basicamente a gente pegava lá uma porrada de e-mail da franqueadora e disparava lá, 200 e-mails com uma pesquisa de satisfação. E, cara, a gente lançou isso em 2 semanas, aí tinha gráfico para analisar resultado, tudo. Só que quando a gente lançou, obviamente, deu errado. Tinha lá inúmeras reclamações do tipo, eu não recebi o e-mail da pesquisa de satisfação. Daí a gente ia lá ver, o cara usava Hotmail. Aí, tá caindo no spam quando o cara usa Hotmail, ia corrigindo, virou uma bagunça. Eu lembro até hoje que teve um caso de um cliente bem grande que a gente foi disparar 3.000 e-mails em sequência e o servidor caiu. Aí, você tinha que ir lá pesquisar quando que o servidor caiu. Ele caiu quando ele foi mandar o e-mail 200. Então, daqui para cá foi, aqui para cá ainda não foi. Então, começar a corrigir na mão foi um caos. Mas, enfim, foi uma vergonha boa, porque o produto estava no ar, a gente estava validando a dor e a gente conseguiu levar a empresa para o próximo estágio, que é a dor existe, agora vamos construir o produto de fato. E exatamente isso aí, antes você lança, mais cedo você começa a coletar os feedbacks, e isso vira um ciclo. Então, quando você lança o MVP, esse aqui tem que ser o exato ciclo de desenvolvimento do seu produto. Você coleta feedback, lança uma nova versão. Coleta feedback, lança uma nova versão. E é importante que esses ciclos não durem mais que 1 semana. Por quê? Porque a mão de obra de produto é escassa. Você vai estar ali fazendo um MVP
e você não pode lançar nada a mais, nenhum desperdício de código, porque a sua corrida contra o tempo é muito importante aqui. Justamente por aquilo que eu falei, que você ainda não está break-evado, você está jogando dinheiro fora até então. Então, coletando feedback, melhorando o produto, quando o cliente conseguir usar a sua feature core, aí você pode começar em outras funcionalidades. O que eu falo isso? O pessoal às vezes começa a lançar o produto e o cliente não está conseguindo usar o produto ainda na feature core dele, ele vai lá e o cara fica fazendo um monte de funcionalidade. Até quem trabalha como PM deve saber disso. Tipo, sempre a galera pedindo um monte de coisa nova, mas o usuário, de fato, ele não chega no valor que ele quer chegar com a feature core dele ainda. E aí o pessoal quer, programador, PM, cliente pedindo, todo mundo quer fazer tudo, só que acaba fazendo não faz nada bem feito. Então, por isso que eu digo, faz a feature core e depois começa a fazer as outras funcionalidades. Extras, coisinhas bonitinhas, se preocupa com os outros detalhes. Um dos nossos principais acertos foi fazer uma equipe enxuta desde o primeiro dia de empresa. E até hoje, a gente hoje está com 5 pessoas na empresa, só eu em produto, o meu sócio Guilherme Reitz em vendas, agora tem mais uma pessoa em venda, o Marcos que está desde o dia 1 em onboarding, e a Laís em CS. Então, o que é uma vantagem de você, por que eu boto como acerto você ter poucas pessoas na empresa? Pode parecer loucura, mas quando você tem poucas pessoas na empresa, você cria culturas de automatizações, você para de, deu problema aqui, contrata uma pessoa, você começa a automatizar coisas. E isso cria uma cultura bem massa. E o que nos leva a isso ser um acerto e não um erro? Porque desde o início da empresa, a gente cuida muito de análise de dados. Porque quando você só tem uma pessoa em produto, você não pode fazer uma coisa que o cliente não usa e perder tempo nesse sentido. Você tem que cuidar para toda linha de código fazer sentido no valor que você quer gerar. Como que você consegue isso? Analisando dados, então começa com o básico, o Google Analytics, vai ver ali quantidade de... Isso aqui é um objetivo, a gente tem a meta. Toda semana esse número tem que estar maior. Se não subiu é porque o que a gente fez na semana anterior não fez sentido nenhum. Então tem que assumir o erro quando você desenvolve algo que não precisa. E usuários ativos por dia, usuários ativos na semana, usuários ativos no mês. Vai avaliando isso para ver sempre se está subindo. Ó. Período que não subiu é porque alguma coisa aconteceu. Esse cara aqui é muito bom para quem quer trabalhar começar a coletar dados no seu produto, Segment. Ele basicamente, você envia os eventos que estão acontecendo no seu produto para ele e a partir dele você consegue fazer distribuição. Por que é muito bom usar esse cara? Porque quando você pega e começa a botar ferramenta no seu código, Mixpanel, HIP, Amplitude, tem um monte de ferramenta de análise. Você começa a chamar todas elas no seu código. Daqui a pouco você, quero trocar essa ferramenta por uma outra. Você tem que ir lá, cada linha de código, cada evento no seu software e trocar, um por um. Ou então, aqui no evento, quando o cara cria um ticket, eu preciso de um campo a mais. Tem que ficar lá e arrumando. Isso se torna muito chato. E o Segment gerencia tudo isso para você. Então, você vai chamar o Segment e do Segment você distribui para as outras ferramentas de análise de dados. Fica tudo mais organizado. Você consegue fazer para gerenciamento de envio de e-mails, por exemplo, tem ferramentas que você pluga nele que consegue controlar tudo isso. Então, torna tudo fica muito mais fácil. Você pode até tirar isso da sua alçada e dar para CS, dar para outra pessoa gerenciar os eventos, gerenciar a cadência de e-mails e não fica só ali no desenvolvedor em si. Então, o Segment, essa ferramenta aqui, ele tem 1 ano grátis, tá, pessoal? Para startup, quem quiser empreender aí, esse cara fica 1 ano de graça. É só botar Segment Startup Program. E outro cara que nos ajudou muito foi o Mixpanel. O Mixpanel a gente usa já desde o início, que daí eu conecto ele no Segment e basicamente você consegue analisar comportamento de usuários e dados melhor. Fazer gráfico. E isso aqui se torna totalmente humano. Tanto que hoje, nosso CS, sem conhecimento nenhum de tecnologia, consegue entender e tomar decisões melhores de backlog, porque eles estão vendo dado de maneira user-friendly. Então, quando você pega, antes CS vinha, eu quero fazer uma nova feature para um módulo X.
Agora, antes dele pedir alguma coisa, ele vai ver se os usuários usam aquele módulo e vai ver se faz sentido. Então, ele não incomoda o produto. Você vai estar lá codando, ele não vai estar batendo nas tuas costas à toa, tirando a distração, porque ele vai ver se vai fazer sentido ou não. Eles conseguem pensar um pouco mais e tomar decisão baseada nisso. Aqui um dashzinho do Mixpanel, ficou cortado aqui, depois eu arrumo. Mas basicamente você também consegue acompanhar períodos e analisando dados por ele, dados de eventos que você cadastra. Isso aqui consegue fazer muita coisa com essa ferramenta, cara. E basicamente ele te ajuda a entender melhor teus usuários e principalmente o que o usuário diz estar usando e o que ele realmente está usando. Isso para mim foi um choque quando eu descobri, porque você ia entrevistar lá o cara. Quem faz trabalho de PM, sabe, vai entrevistar o usuário, ele diz que está usando uma ferramenta, quando na verdade ele está usando outra funcionalidade, ou ele usa aquilo ali muito pouco, ou pior, ele está usando aquela funcionalidade para fazer outra coisa. Isso acontece muito e você consegue descobrir traqueando com essas ferramentas. Então, aqui você tem um live view, o que está acontecendo no seu sistema, os eventos, quem fez isso, usuários mais ativos, o que cada usuário está fazendo, o que cada franqueadora, no nosso caso, cada cliente está fazendo no software. Você consegue fazer, então, comparativos entre features, né? O que gera valor, o que você acha que gera valor e o que realmente gera valor. Isso aqui é muito importante, porque você faz alguma coisa, você cria, às vezes, apego, né? Pô, o código disso aqui tá animal, a usabilidade disso aqui tá fantástica. Daí você vai ver, aquela feature, às vezes, não gera o valor esperado. Então, você consegue medir para tomar melhores decisões baseadas nisso. Então, um exemplo disso... Aqui os eventos, então, você consegue saber, pô, evento de criação de ticket, 1.1K nesse período de 30 dias. Comunicados, e aí tem eventos com pouquíssimo uso, ó, o cara criou franquia só 63 vezes. Então você tem que pegar a mão de obra escassa de produto e alocar aonde faz sentido, aonde o usuário está usando, e não aonde está abandonado. Isso aqui ajuda muito para decisões. E até quem for, eu sou desenvolvedora, demanda, você consegue questionar. Não faz sentido botar minha mão de obra nisso, ou então eu vou fazer isso aqui muito bem feito, porque não tem o uso esperado. Então você toma melhores decisões de roadmap. Aqui um gráficozinho de pizza que a gente acabou descobrindo, que a gente tinha uma feature que achava que era sucesso, e aí quando foi ver o pedacinho dela era insignificante perto de todas as outras. E aí veio essa frase, que a feature ela não gera valor até que você prove o contrário. Então, tudo que você fizer no sistema, você tem que saber, ó, isso aqui não está gerando valor. Ela vai ter que me provar que faz sentido botar no meu sistema. Ela tem que me provar que faz sentido eu passar as próximas 8 horas fazendo código para ela. Então, a gente no início tinha um módulo de tarefas que era animal. Esse módulo de tarefas, você tinha ele no Dash, você praticamente clicava, ele fazia tudo automatizadinho, tipo, cliquei no carrinho, ele botava reunião, ele fazia, a gente estava fazendo integração com o Google Calendar, ele fazia follow-up automático, ele enviava e-mail para a franquia, ele coletava dados. Cara, isso aqui parece simples, mas fazia muita coisa. Ele chegou a fazer parte do nosso dashboard, porque a gente julgava ser o UAU do nosso software. Ele tinha quase 100% de cobertura de teste, nunca deu um bug. Era fantástico isso aqui, o código bonitinho, aquele código que você sabe, qualquer um que pegasse entendia. Ele tinha preenchimento automático, como eu falei, follow-up de tarefas, estava começando a integração com o Google Calendar. Então eu pensava, pô, sucesso. Mas novamente, ela não gera valor até que prove que gere. E aí com o Mixpanel a gente foi vendo o período lá da época, eu acho que isso aqui foi começo de 2019. Tickets criados ali 1.000 num período de 30 dias. E aí a gente foi ver as tarefas, estava aqui, ó, 81 no mesmo período. Então a gente achava que era um sucesso, ficava alocando mão de obra de desenvolvimento, no caso a minha, mão de obra de produto e desenvolvimento nessa feature, quando na verdade ela não tinha uso. E o pior, ligava para cliente e falava, você está usando tarefas? Tô, eu amo esse módulo. E aí você via e o cara não, de fato, ele não estava usando. Isso só com dados você consegue atingir essas descobertas e tomar essas decisões.
Então, ali, como eu falei, 81 num período onde um evento similar estava tendo 1000. E aí, em 2019, a gente teve a primeira feature removida do sistema, porque não fazia sentido mais ela estar ali. Pode parecer loucura, você pega um trabalho ali todo bonitinho, todo testado para teste unitário, mas daí quando vai ver não está sendo usado. E a partir disso, a gente chegou no seguinte mantra: MVP para todas as features. O MVP ele não tem que ser só o processo quando você vai abrir empresa e quer validar no mercado. O MVP ele tem que ser constante. Você vai lançar uma funcionalidade nova, não faz um escopo, não faz um projeto de 6 meses. Isso eu estou falando para startup. Quando você tem 100 desenvolvedores, uma equipe de projeto gigante, até pode fazer sentido, mas para startup, mão de obra enxuta, você tem que fazer o MVP para feature. Você não vai ficar escopando ela 1 mês, 2 meses e pensando em 1 milhão de funcionalidades. Faz um MVP dela, põe no mercado quanto antes, sente vergonha desse MVP e vê se ele está sendo usado. Se ele está sendo usado, show, pega e começa a melhorar. Faz aqueles ciclos de melhoria de 1 semana, deploy contínuo, e aí segue a ficha, começa a aperfeiçoar, fazer 1 milhão de funcionalidade, cuida da parte de UX e aí vai. Então, por que isso? Você evita o desperdício do tempo de produto, que é o mais escasso hoje. Eu acho que o principal da mudança que eu tive de mindset de programador para empreendedor foi o quanto é escasso e caro o tempo de produto. Ah, mas a empresa é minha, eu não estou ganhando salário. Não, o tempo de produto é extremamente escasso. Você pode ver no mercado porque que tem tanta disputa por programador. Então, você consegue atingir lançamentos mais rápidos, logo os clientes vão ficar mais satisfeitos, vocês não têm ideia do impacto que tem você ficar fazendo, cada semana lançar uma melhoriazinha, por menor que seja para o cliente. Cara, eles ficam muito felizes. Se você botar um botãozinho colorido novo, 1 por semana, eles ficam felizes porque eles estão vendo aquele produto crescer e mudar. Eles se sentem parte. Então, tem um impacto muito positivo em questão de clientes. E você garante o lançamento. Isso é o principal. Você não fica fazendo 1 milhão de coisas e acaba perdendo o deadline. Por isso que é aquela frase do Henrique Bastos, famosa, que pronto é melhor do que perfeito. Um exemplo disso, a gente tinha um caso que precisava fazer uma funcionalidade que era um tanto quanto complexa ao pensar. Que a gente tinha lá, esse aqui era mais ou menos o dash do franqueador, e a gente tinha que dizer para ele quais franquias estavam em risco de fechar e quais estavam em oportunidade para ele vender mais uma unidade. Cara, isso aqui era muito complexo, porque a gente ia ter que fazer um algoritmo que desse um score para ele dentro daquelas 4 categorias. Satisfação, gerava um algoritmo e dizia quão satisfeitas as unidades dele estavam com ele, quão engajadas as unidades dele estavam com ele e o quão elas estavam seguindo o cronograma de padronização e quanto elas estavam faturando em relação ao que ele prometeu. Pegar todos esses dados, gerar um score e dizer para ele, esse cara aqui vai fechar e esse aqui tu pode vender mais uma unidade que ele está super bem. Então, basicamente, a gente tinha que fazer isso. Dizer para ele, oportunidade para ele vender mais uma. Ó, esse cara aqui vai pagar 300 mil numa unidade a mais, porque ele está com o health score bom. Esse cara aqui ele vai fechar, porque ele está com o health score baixo. Então, em questão de 3, 4 meses, ele está fechando, ele vai falir. Cara, na hora que me falaram isso, eu pensei, puta merda, vou ter que fazer machine learning, isso é um projeto de 6 meses, isso aqui vai ser o capeta para fazer. E ainda assim, tempo de aprendizado vai ser fodido. O que resolveu? Versão 1 disso aí. Um monte de consulta em SQL, consulta no banco de dados, e aí a gente conseguiu chegar a isso aí em 1 semana na versão 1. Que era basicamente um monte, fazia lá um cron, e uma vez por madrugada ele pegava um monte de dado, compilava no algoritmo que eu fiz, ele dizia, essa franquia tá boa, essa tá ruim. O resultado disso, cara, me surpreendeu, porque em 1 semana a gente lançou esse MVP e o franqueador estava saindo de um cenário onde ele não tinha dado nenhum para um cenário onde ele conseguia pelo menos ter um scorezinho que dizia o quanto aquela franquia estava bom na rede dele, quanto ela estava performando bem. E o primeiro resultado que a gente mediu foi com a barbearia VIP, que era nosso cliente desde o início.
E ele pegou o telefone, apareceu uma franquia em oportunidade. A gente apresentando a feature para ele. Versão 1, uma semana, só consultas de SQL. Ele pegou o telefone e na hora ele ligou para o cara topou mais um ponto. Então a amostra era pequena, mas a gente conseguiu, com o trabalho de uma semana, garantir para ele a venda de mais um ponto para um franqueado da mesma rede. E depois vamos ver que as que estavam em risco estavam fazendo sentido e, de fato, depois de 3, 4 meses, todas as que fechavam, a gente tinha acesso a esses dados, nós íamos ver lá no painel, ela estava em risco 3 meses atrás. Então, com consulta, eu acho que antes de você começar a pensar em machine learning, pensar em coisas complexas, você tem que fazer o dever de casa, que é pega o dado que você tem e começa a trabalhar ele. MVP da machine learning aqui. Uma coisa muito massa aqui que eu botei só para comentar, que eu comecei a usar as threads do Python e eu me surpreendi nesse trabalho, na parte de NPS, a gente está usando bastante, o poder que isso tem, cara. Isso aqui é muito massa, porque você às vezes vai usar um Celery, alguma coisa, você consegue resolver com as threads do Python. É absurdo. Hoje a gente consegue mandar 4, 5 mil e-mails em lote, tudo usando as threads do Python. E aqui outro exemplo disso, né, de você fazer um MVP antes de ficar pensando só no complexo. Esse aqui é o nosso helpdesk. Então, você tem ali um helpdesk normal, recebe ticket, e quando você clica no ticket, tem gerenciamento de prazo, todas essas coisas, comentários internos, mas tem um chatzinho. Esse chat ele é dinâmico, ele é como se fosse um WhatsApp, um Facebook. Então, a franqueadora vai trocando mensagens com a franquia. Na hora de fazer isso, a gente tinha uma dúvida muito grande se o caminho era seguir com o helpdesk. Então, já veio assim, será que a gente vai lançar o helpdesk? Isso aqui era com 1 mês de empresa. Será que faz sentido? 1 mês de startup, você não sabe que se você vai estar vivo no dia seguinte. Quem dirá fazer algo, um projeto grande. Então, imagina a gente tomando uma decisão pensando, será que faz sentido lançar um helpdesk voltado ao mercado de franchising no mercado? Será que vai ter uso? Porque a gente tinha tido já uma decepção com uma feature antes. E aí lançamos e eu lembro até hoje de conversa que eu tive com o Guilherme, que eu falei, cara, a gente pode lançar isso aí em 1 mês, animal, fazer o WebSocket, fazer um negócio massa, vai ser em tempo real ali as mensagenzinhas bonitinhas. Ou a gente lança em 3, 4 dias, isso aí rapidão e faz funcionar e mede. Ele falou, não, vamos fazer em 3, 4 dias e foi. Pensado em WebSocket, já tinha feito um projetinho massa na cabeça, mas foi na base da consulta. E a surpresa, a gente demorou, a primeira versão, o que ela fazia basicamente? Eu mandava uma mensagem, criava no banco de dados essa mensagem, banco de dados relacional, e a cada 7 segundos o meu cliente lá no chatzinho aberto fazia uma request para a API e perguntava, tem mais mensagens? Tem. E aí você carregava no front. Negócio que na primeira versão era meio ridículo, assim. Você chegava, mandava uma mensagem, batia na API, tem mais mensagem, tem mensagem nova? Não, não tem. Se tem, carrega. Então era uma chuva de request e resolveu por um bom tempo, porque no início eu pensei, isso aqui não tem como dar certo, porque vai ter histórico de mensagens, daqui a pouco você vai ter um ticket com 1000 mensagens. Só que não acontece, porque a gente descobriu que um ticket ele tinha no máximo 6, 7 mensagens e ele era fechado, ele era resolvido. Então, não dava gargalo nessa parte. Então, era uma coisa que no início não fazia sentido nenhum ter WebSocket. Front-end, comecei no início estudando Framework, Angular, Vue, React e fui pelo Jinjazão do Flask e não tem coisa melhor, cara. Eu que sou back-ender, não tem, funciona, você consegue fazer tudo que faz e pro momento está perfeito. Acho que a gente vai trocar isso só pro ano que vem, para botar um framework mesmo. Tinha demanda de aplicativo, então na hora que você escuta, vamos ter que fazer um app, faço nativo? Não, vou para um Ionic, um React Native. O que resolveu? Flask Mobility. Essa lib é fantástica, cara. Porque, como eu falei, você tem que ter um experimento para ver se o cara vai usar no app ou não, ou se ele vai usar mais no web. Essa lib, ela basicamente, ela vai pegar a sua rota, aí ela vai dizer assim, nessa rota, se vier de um mobile, se o user agent da requisição for mobile, redireciona para um template e aí você aponta para o template que for, se for mobile. Se não, ele aponta para o template normal. E você consegue fazer um PWA a partir disso. Você faz
um templatezinho totalmente voltado para o mobile, faz um PWA, consegue depois fazer ícone na tela inicial, adiciona push notification, faz todas essas partezinhas, funcionar offline. E aí sim, o detalhe desse do app, a gente estava pensando fazer React Native híbrido no início, o app corresponde hoje a 2% do uso da nossa plataforma. Já imaginou se tivesse parado 3 meses para fazer um app e só 2% dos usuários usar no app, 98% usando no web? Então não faria sentido nenhum, por isso que o Flask Mobility foi uma baita sacada e até hoje está show. Quando você começa a vender, tem o objetivo de chegar a 10 clientes, que é esse cara aqui, o Sam Altman, ele é fundador do Y Combinator, e ele tem um podcast muito bom, por sinal. Ele tem um playbook fantástico, e ele diz que quando você entra no mercado, o principal objetivo, quando você é B2B, é chegar a 10 clientes. Então a gente botou isso precisamos ter 10 clientes, uso. E aí o que acontece? O roadmap começa a surgir demanda de tudo que é lado. E a demanda de roadmap, independente se você é uma startup ou se você é uma empresa com 10 mil funcionários, você pode ter 1 milhão de desenvolvedores. A demanda do seu roadmap sempre vai ser muito maior do que a capacidade produtiva do teu time. Sempre. Então você tem que aprender a lidar com isso. Aprender a filtrar, estudar a priorização. Será que faz sentido botar isso ou não? Será que faz sentido fazer isso agora ou daqui a 3 meses? Aí a gente criou uns frameworkzinhos, quem quiser depois eu consigo passar sobre como priorizar a funcionalidade. Como priorizar alguma coisa que não estava no roadmap para ver se faz sentido pôr ou não. A gente começou a fazer contrato de venda em etapas para ganhar tempo, do tipo, chegou o cliente, você está comprando só o Helpdesk, daí isso aqui bem no início, a gente inventava, se você quiser o Helpdesk com mobile para franquia, vai ser depois de 6 meses. E daí depois de 1 ano você vai ter a plataforma completa e inventa um monte de coisa, porque daí você ganha tempo para desenvolver essas features até chegar lá. Você não vende o que você não tem e sai desesperado da noite para o dia tendo que fazer. Retenção de clientes, então, como eu falei, a hora de produto vale muito, por isso que SaaS também tem que fazer serviço, e fazer serviço poupa muito tempo de produto. Parte de automatização, equipe enxuta, você tem que trabalhar com automatizações. Você tem que virar melhor amigo desse cara aqui que é o Zapier. Hoje a gente tem um ticket no Zapier, eu acho que é $50, mas é os $50 mais felizes que eu pago na minha vida, porque o Zapier é fantástico. Você consegue automatizar uma pessoa com isso aqui, cara. E aí quando escala, você, beleza, conquistou os 10 clientes, tudo dando certo, chegou na parte de escalar, que é a parte que a gente está agora. Só tem uma coisa que eu digo que é fundamental para garantir a escala de qualquer software. Teste unitário e TDD. Cara, isso aqui é fantástico. A gente no início tinha teste, como eu falei, no módulo de tarefas, e o Helpdesk, a nossa única feature que bombou assim, aquela que a gente fez lá em 3 dias, fizemos sem teste unitário. Agora, para correr atrás do prejuízo, meu amigo, porque é a única feature que dá muito mais bug do que as outras. Você vai mexer num lugar, ele quebra tudo que tem ao redor, porque está tudo interligado, e você começa, em vez de uma coisinha que você faria em 4 horas, agora ela leva 2, 3 dias, porque não tem teste unitário. Compensação, correndo atrás dos prejuízos, tudo que a gente mexe, que gerou um bug, ele tem que ser coberto por teste hoje. E eu sempre via palestra, faz teste, tem que fazer teste, daí chegava na hora, o cara lá na pressa não fazia teste unitário. Cara, isso aqui garante muito a escala no sistema. E isso aqui garante a tua sanidade mental. Se tu faz teste numa feature, depois tu vai corrigir ela, dá um alívio. Agora, se ela não tem teste, tu mexe num lugar, vai quebrando ao redor, vira um caos. Então, hoje eu sei muito da importância de você fazer teste unitário nas suas features. Rollbar, eu acho fantástica essa ferramenta. Então, você está aqui, estou aqui dando a palestra, sai daqui, vou tomar uma cerveja, eu tenho no celular notificação caso dê alguma inconsistência, algum bug. Eu fiz até uma automatização do Zapier que quando dá um bug no Rollbar, qualquer coisa acontecendo errado, ele já manda para o meu Trello. Então hoje eu tenho lá o Trello. Essa ferramenta, eu tentei várias ferramentas de Product Management, o que nunca consegui substituir o Trello, cara. Então aqui eu queria só mostrar a importância eu tenho minha sprint semanal, tenho meu to-do, um backlog aqui, e os bugs sempre estão à frente do to-do. Então eu só vou tocar nessa fileira depois que eu corrigir o bug que está ali.
Isso você cria uma maturidade e no início pode ser bem difícil, mas depois você consegue ter uma harmonia entre tudo. Aqui sugestões de livros que mudaram bastante meu mindset, que é The Hard Thing About Hard Things, esse livro é fantástico. Startup Enxuta é clássico e do Elon Musk. Para desenvolvedor, esses 3 livros são fantásticos. Pode não parecer, mas depois que você lê, você fala, caramba. Eu tenho aí o meu Medium, deixo para quem tem alguns conteúdos bacanas. Eu recomendo bastante o blog do Sam Altman, fundador do Y Combinator, para produto. Esse cara entende muito de produto. Gestão. Quando você é CTO, você acaba tendo que... Gestão é um dos pilares fundamentais. E um cara que eu pego muito insight e aprendo muito é o Lucas Prim. Ele é CEO da Zigo, antiga Samuano. Eu acho que eles já estão com quase 3 mil clientes, já deve estar com umas 200 pessoas. E é um cara que, quando se trata de gestão, ele é um monstro. E ele tem muito conteúdo no Medium dele bacana. Então, quem aí está team leader, começando a criar time, acompanha os conteúdos desse cara, porque ele é muito bom em gestão. É uma coisa ainda que eu tenho muito a melhorar. E aí eu deixo meus contatos, WhatsApp, e-mail, a gente está ali na CAT, quem quiser conhecer. Inclusive, nós estamos buscando o primeiro desenvolvedor para a equipe. E é isso.